Olá, minhas queridas irmãs, eu sou o pastor Max Pierre, sou presidente do Departamento Nacional de Adolescentes, o nosso departamento Cadetes Ajatos, sou da Igreja Cristã Evangélica no João de Deus, lá em São Luís. E para mim é um privilégio poder estar compartilhando um pouco da Palavra de Deus com as irmãs, no intuito de aprender mais de Deus e de nos inspirarmos com modelos de mulheres de Deus, de servas de Deus que a Bíblia nos traz. Hoje nós vamos aprender sobre o exemplo de Débora, da juíza Débora, aprendendo com Débora. Queria convidar cada um de vocês a nos acompanharem a leitura da Palavra de Deus que está lá no livro de Juízes, o capítulo 4. Juízes, o capítulo 4, vai nos dar uma ideia do que aconteceu e do exemplo que aquela mulher de Deus traz para a gente. Antes de nós lermos essa passagem bíblica, vale a gente recordar que naquele período o povo de Israel não tinha um rei. O povo de Israel era cuidado e era governado por Deus. E Deus escolhia alguns juízes, algumas pessoas que eram profetas ou que julgava as causas daquele povo e dava a direção do que é preciso ser feito em determinadas situações. E infelizmente, de forma contínua, o povo de Israel vivia um ciclo de erros. Aquele povo pecava, era castigado, clamava a Deus, Deus levantava um juiz para que pudesse ver e interceder pela sua causa, e depois esse povo tinha a libertação e passava por um momento de paz. Mas de maneira contínua isso voltava a acontecer. Se nós formos ler todo o livro de Juízes, a gente vai ver esse ciclo se repetindo várias vezes. Um ciclo de erro, rebeldia contra Deus, castigo, clamor, levantar de um juiz e libertação. Isso acontecia várias vezes. E em um desses momentos o Senhor levantou uma juíza, por nome Débora. Foi a única mulher que se levantou, foi levantada por Deus. Entre as mulheres foi apenas uma, que foi Débora, e que nos traz grandes ensinamentos. Vamos ler a palavra de Deus lá em Juízes, o capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Vamos ler então a palavra de Deus lá no livro de Juízes, capítulo 4, que diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Até aqui. É interessante quando a gente vai tentar entender as entrelinhas dessas histórias. O povo de Israel estava na Terra Prometida, já tinha sido dividido entre as 12 tribos, como é do conhecimento nosso. Infelizmente, o povo olhava para
para as outras nações e se invejavam delas e caíam em pecado e tinham condutas que não condiziam com o que o Senhor havia estabelecido para eles. E havia desgraça naquele povo enquanto isso acontecia. E no período de Débora, o povo estava sofrendo cerca de 20 anos a opressão desse exército inimigo. O exército ia lá e oprimia esse povo, mas o Senhor levantou Débora, uma profetisa, uma juíza, que estava ali cumprindo o chamado do Senhor para cuidar e para trazer a palavra do Senhor para aquele povo. É do nosso conhecimento que naquela época não havia Bíblias. O povo não tinha a Bíblia para ler a Bíblia e saber o que é que o Senhor direcionava para eles. Mas o Senhor então estabelecia a liderança de alguém, e nesse caso Débora, para ser a liderança para aquele povo. E Débora nos traz alguns princípios. Eu convido as irmãs depois lerem todo o capítulo 4 e o capítulo 5 também. A gente vai ver no desenrolar dessa história que o povo de Deus foi vitorioso naquela batalha. Como Débora havia desafiado Baraque, eles tiveram êxito naquela guerra. Mas Débora nos traz alguns ensinamentos, irmãs, que a gente desafia você, não só as mulheres, mas nós homens também precisamos ter esses princípios. E o primeiro deles que vale lembrar é que Débora era uma mulher casada. E mesmo sendo casada, a Bíblia fala, ela era casada com um lapidote. Então, certamente ela tinha suas atribuições de casa, porque é da tradição judaica que a mulher cuida da casa e dos filhos. Certamente, se ela fosse estéril, a Bíblia também falaria, mas não falou. Então, subentende-se que ela cuidava da sua casa e que tinha filho e cuidava também dos seus filhos. Mas, mesmo assim, aquela mulher tinha um hábito, que era o hábito de ir até uma palmeira que ficava entre duas cidades. E ali ela julgava a causa do povo e aconselhava o povo. Débora ia naquela localidade, com certeza com muita frequência. Algumas outras traduções vai dizer assim, Débora ficava sempre debaixo de uma palmeira que levava seu nome. É como a gente conhece às vezes algum lugar, assim, tem a pracinha de fulano de tal, tem a rua de não sei quem, que é uma pessoa que está sempre naquele lugar. E por estar sempre ali, aquela rua, aquela praça, aquela árvore leva o nome de uma pessoa. Eu lembro de muitas vezes em São Luís, logo pouco depois de Peritoró, tinha uma palmeira bem grande, uma árvore bem grande do lado esquerdo da pista, quem está indo de Presidente Dutra até São Luís, né? Depois que você passa de Peritoró, tinha uma árvore bem grande do lado esquerdo que tinha pintado enorme o nome Itapemirim. E a gente já conhece assim, a árvore da Itapemirim, porque era pintado com a logo da empresa Itapemirim. Isso já fazem alguns anos. Então, a mesma coisa era parecido com Débora. De tanto ela estar ali naquela palmeira, de tanto ela estar ali naquela tamareira, todos os dias, certamente, julgando a causa do povo, já levava o nome dela. E a primeira lição que eu trago é se doar ao povo, se doar à causa de Deus. Ela continuamente estava ali, mesmo com as atribuições da casa, mesmo com as atribuições de mulher, mesmo sendo esposa, mas ela estava ali para julgar as causas do povo de Deus, aquilo que o povo de Deus levava até ela. Ela estava ali pronta para servir. Independente das outras atribuições dela, ela construiu esse hábito, irmãs. E hábito é uma coisa que não se constrói do dia para a noite. Alguns estudiosos comportamentais falam que a gente precisa, se for um hábito simples, como por exemplo, eu quero começar a comer uma fruta. Cerca de 7 dias você consegue incluir assim na sua rotina diária. Mas se for hábitos que requer um pouco mais de atenção, você vai precisar aí de cerca de 20 até 40 dias. E aquela palmeira já levava o nome de Débora. Então, com certeza, ela estava ali há muito mais que 40 dias. O povo buscava ela, porque ela estava ali cumprindo o chamado de Deus para abençoar outras pessoas. E nosso primeiro desafio, a você, minha irmã, que está assistindo, e a mim também, é que eu possa abençoar outras pessoas continuamente, de forma as pessoas nos procurarem, porque sabem que aí onde a gente está, a gente vai ser bênção para outras pessoas. A segunda lição que Débora deixa para a gente, que eu quero que a gente pense nisso também, é a obediência a Deus.
Vejam bem, minhas irmãs, Débora recebeu uma mensagem de Deus para levar até Baraque e dizer assim, ó, vá lá guerrear contra aquele povo que o Senhor vai te dar a vitória. A história relata que aquela nação, aquela pessoa, Císera, né, aquele comandante daquele exército, tinha 900 carros de ferro. Era um exército forte e de repente o povo de Deus não tinha essa estrutura de guerrear para chegar e combater com uma nação tão forte para a guerra. Mas ela não hesitou. Ela foi lá e obedeceu o que o Senhor tinha passado para ela. Qual é a minha missão? É levar essa mensagem para Baraque. Manda chamar Baraque aqui. Chamou Baraque e deu a tarefa para ele. Ó, o Senhor mandou você juntar as pessoas da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon e vai guerrear contra Císera, porque o Senhor vai te entregar a vitória. E eu já puxo aqui um gancho para o nosso terceiro ensinamento, que é a confiança em Deus. Ela não só obedeceu o chamado que o Senhor tinha dado para ela, ela não só fazia isso de maneira contínua, como a gente viu, abençoando outras pessoas todos os dias, ela obedeceu aquilo que o Senhor tinha mandado e ela acreditou. Baraque, pelo visto, não acreditou que pudesse ter vitória. E é como a gente lê como se Baraque tivesse desafiado Débora. Só, tá, é para mim ir lá? Beleza, eu vou, mas eu só vou se você for. Baraque parece que não acreditou. Eu vou guerrear e vou morrer? Não vou. Eu só vou se você for, Débora. E não era comum mulheres ir para uma batalha, as mulheres ir para uma guerra. E sabe o que foi que Débora fez? Ela disse, legal. Eu confio no meu Deus, eu confio na mensagem que Deus me entregou e eu vou para essa guerra. E o povo de Deus vai ser vitorioso. Mas vai acontecer um negócio, Baraque. A honra dessa vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E lá no final do capítulo 4 a gente vê que isso se concretiza. O povo foi para a batalha, o povo conseguiu a vitória na guerra, o comandante daquele exército inimigo, que era Císera, fugiu, se escondeu na barraca de uma mulher e quando ele pegou no sono, aquela mulher o matou. A honra daquela vitória não ficou para Baraque, ficou para uma outra mulher, que o Senhor deu o direcionamento. Aquela honra seria de Baraque, mas Baraque não acreditou nisso. E Débora disse assim, eu vou com você, eu acredito no que Deus está me dizendo, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. E eu vou até lá com você. Eu vou para a batalha com você. Não é normal a mulher ir para a guerra não, mas eu vou com você para a batalha. E foi, e o Senhor deu a vitória. Mas infelizmente ou felizmente, Baraque não teve essa honra. Quem teve a honra foi uma outra mulher. Porque Baraque não confiou no que Deus havia passado para ele. Débora nos traz esses 3 ensinamentos, minhas irmãs. Primeiro, abençoar outras pessoas, disponibilizar o seu tempo para abençoar outras pessoas, independente das suas tarefas, independente das suas atribuições domésticas, o cuidado com a sua família. Débora certamente não era negligente com o cuidado familiar, não era negligente com o seu lar, mas habitualmente ela estava naquele lugar abençoando outras pessoas. Débora era obediente a Deus. Débora recebia a mensagem do Senhor e repassava a quem deveria ser repassado. Cumpria fielmente aquilo que o Senhor havia determinado para ela. E Débora também acreditava em Deus, confiava em Deus. Mesmo diante de uma batalha, algo que era incomum para uma mulher ir numa batalha difícil, você guerrear com alguns homens, guerrear com um exército muito grande, com carros de guerra e tudo mais, mas ela confiou em Deus e foi para a batalha. Nosso desafio hoje, eu quero desafiar cada um de vocês, minhas irmãs, é entender que o Senhor tem um propósito para a gente e nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor determina para a gente e aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Mesmo sendo esposas, mesmo sendo mães, algumas até avós, mas as nossas atribuições domésticas, as nossas atribuições familiares não podem sucumbir à missão que o Senhor tem para a gente. A gente tem como ser mulheres sábias, mulheres valorosas que abençoam o seu lar, mas também contribuem na obediência a Deus, abençoando outras pessoas, confiando em Deus e criando hábitos que são saudáveis para o crescimento espiritual seu, da sua família e da comunidade que você está inserida. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs e que a gente possa, cada um de nós, você e eu também, pegar exemplos vivos
da vida de Débora, dessa juíza inspirada e usada por Deus. O meu abraço.